Enquanto disponhas de recursos, cultiva a solidariedade. És um ser social e necessitas da convivência com o teu próximo, a fim de colimares as metas para as quais renasceste. A solidariedade é um dos instrumentos mais valiosos para o êxito do tentame. Torna-te útil, sê gentil, esparze a bondade, e em compensação jamais te encontrarás a sós. Então, com essa leitura, eu peço a todos que se concentrem, que tragam à sua mente a figura de Jesus, da Mãe Santíssima, para então realizarmos a oração. Então, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, rogando a presença dos benfeitores espirituais neste momento, que possam envolver a cada um de nós, principalmente o nosso anjo guardião, aquele espírito amigo, que está sempre ao nosso lado, nos intuindo com os pensamentos, nos aconselhando, que ele possa trabalhar neste momento em cada um de nós, para que nós possamos entender as mensagens que daqui a alguns instantes serão expressadas aqui através do nosso irmão Jorge Brandão, que ele também possa ser muito bem intuído, para que a mensagem do Cristo possa tocar o coração de cada um de nós. Em nome de Deus e de Jesus, que assim seja. Convidamos então a nossa amiga, seu Jorge, para expor a palestra de hoje. Tá bom, obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar de volta nesta casa. A última vez que eu estive aqui estava em reforma ainda, né? A coisa estava funcionando e hoje a gente vê essa casa tão bonita, né? Com tanto espaço e num lugar tão importante como é aqui em Camobi, né? Ter uma casa que é um ponto de luz, né? Aqui em Santa Maria, né? Então, nós viemos aqui hoje trazer uma mensagem, falar um pouquinho sobre a família, sobre os desafios da nossa existência e os desafios de conviver em família, né? Que nós sabemos que não é algo assim tão fácil, tão simples, mas é um desafio que vale a pena a gente viver, né? Que é um local de aprendizado, é um local que a gente exercita realmente o perdão, né? A solidariedade, como foi falado na mensagem, né? Porque às vezes a gente diz, não, eu sei da importância, desculpe, do perdão, e eu perdoo, mas é justamente dentro da família onde nós convivemos mais, os laços se apertam mais, né? Que nós vamos ver se realmente, né, estamos dispostos a perdoar, né? Estamos dispostos a aprender, a compartilhar, a entender, né? A entender o que está acontecendo. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta para os espíritos, né? E se a importância da família aqui na Terra. E os espíritos são bem objetivos e bem sucintos, né, na resposta, dizendo que se não fosse a família, o egoísmo estaria muito, muito mais adiantado, né? Nós não teríamos condições de aprender, porque a gente pode chegar a algum lugar sozinho um pouco mais rápido, mas a gente só consegue realmente chegar com aprendizado, né? Com a família. Então isso é muito importante. Então nós perguntamos muitas vezes, né, se nós estamos na família certa, né? E quando a gente fala em família, hoje a gente sabe que os formatos da família são bem diferentes, né? Mudaram bastante, mas a definição continua a mesma, né? Hoje tem famílias somente com a mãe, somente com o pai, com duas mães, com dois pais, né? Com os avós, né? Com aqueles que vão se agregando à família também, né? Que vão chegando, né? Então é tão diferente, né? Mas é tão necessária como sempre foi, né? A convivência na família. E a gente fica perguntando às vezes,
às vezes, né, quem nós atraímos para estar conosco. Porque quando há o nascimento de um ser, biologicamente, né, é através do pai, da mãe, né, Deus já escolheu, né, não deu possibilidade de ninguém ter um filho ou uma filha sozinho, né, precisa de alguém para ter esse filho ou essa filha. A gente pensa, a gente como pai muitas vezes, né, eu sou pai de 6 filhos, né, de 5 mulheres e um homem, né, e a família, a gente pensa assim, eu sou realmente, eu criei, a gente cria, mas a gente não é dono, porque esses espíritos já existiam antes, né? Esses espíritos somente vieram por nosso intermédio, né? Chegaram até nós pela necessidade evolutiva deles e nós, né? Então, quando a gente pensa assim, como é que a gente está atraindo para a família, quem a gente está atraindo, a gente sabe. A espiritualidade nos explica, e o Espiritismo tem essa função tão importante, de à medida que nos esclarece, nos conforta, né, nos diz que nós atraímos espíritos por amor, aqueles que nós amamos de muitas e muitas existências, né, que nós já convivemos juntos e que nós até suplicamos para que eles possam estar conosco nesta existência, e pela misericórdia divina, muitas vezes eles estão conosco, mas também nós atraímos aqueles espíritos que nós não conseguimos resolver certas encrencas, né? E nós temos dificuldades, então nós precisamos desatar esses nós, né? Então é normal numa família a gente ter às vezes mais facilidade de conviver com algum do que com outro, né? Então, mas muitas vezes se pergunta assim, tá, mas o que aconteceu em vidas passadas? Quem é que está aqui de vidas passadas que está aqui agora, né? Mas isso não importa. Nós temos que confiar na misericórdia divina que nos trouxe aqueles que são necessários, né? Oportunidade de reencontros. Então a família é isso, são encontros e reencontros, né, de seres que nós já convivemos. E esses seres mais difíceis, né, são também extremamente necessários para a gente poder aproveitar esta encarnação, né, para tentar, como diz, desatar esses nós, né, fazer com que e se consiga, porque se nós soubéssemos, né, e por isso o esquecimento do passado, né, porque se nós soubéssemos que aquele filho, aquela filha, aquele irmão, né, aquele pai, aquela mãe, no passado tu fez isso comigo, agora tu está aqui, né, isso dificultaria enormemente o nosso reencontro, o nosso acerto, né? Então esse esquecimento é uma bênção para nós. É uma bênção para nós, porque nós vamos depois, do plano espiritual, né, fazer uma avaliação se nós realmente conseguimos, né? Se nós conseguimos ir adiante, né? Se nós conseguimos resolver essas encrencas que nós tínhamos no passado, né? Tem um livro chamado Luz e Sombra, que é editado pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, pelo espírito Vitor Hugo, né? E é um livro muito interessante, e eu vou contar aqui resumidamente o que aconteceu. Esse é um resumo apenas do que ocorreu, de uma família na Terra em que o pai, né, o pai era uma pessoa que não acreditava em Deus, o filho, ele veio cego, né, e tinha um dom de tocar violino. A filha era uma pessoa bem espiritualizada, que conheceu o espiritismo e se espiritualizou, e a mãe, né, a mãe também, ela procurou aprender, procurou entender. O que aconteceu nessa família? A mãe faleceu, desencarnou com tuberculose, né, e a filha, ela tentava ser aquilo que a gente chama assim, o algodão entre os cristais, porque o pai detestava o filho, né, e o filho não conseguia conviver com o pai. Então havia um atrito muito grande. E essa filha, que era mais espiritualizada, ela
fazia o meio de campo, vamos dizer assim, tentando apaziguar. Mas esse filho que era violinista era cego. E ele tinha dificuldades, às vezes, para se deslocar, né? Essa filha que levava para alguns concertos, para alguns lugares, né? E o que aconteceu nessa história, na história dessa família? A mãe desencarnou, o pai trabalhava numa indústria, teve um acidente de trabalho, colocou um braço numa máquina e perdeu o braço direito, né? E a filha, que era essa, vamos dizer assim, essa facilitadora para ajustar essa relação do pai e do filho, acabou desencarnando também. Então ficou quem? Ficou o filho, violinista, cego, e o pai sem um braço. Uhum. E aí o pai, muito revoltado, disse, olha aí o que teu Deus fez com a nossa família. Eu sem um braço e tu cego, né? Tu cego, o que nós vamos fazer? E aí aconteceu que eles acabaram se unindo, porque estavam só os dois, e o pai, né, levava o filho para os concertos e até às vezes em praça pública para tocar violino, para receber, e os dois começaram a conviver juntos. E aí o filho disse para o pai, Deus nos colocou juntos, né, para que eu seja os teus braços e tu seja os meus olhos. Né? Então, para o olhar da terra, essa família não deu certo. Né? A mãe desencarnou, a filha teve tuberculose também, o pai perdeu um braço, filho cego. Que família difícil, que família sem, vamos dizer assim, que desgraça na família. Mas para a espiritualidade, para Deus, esta família resolveu um atrito de séculos entre o pai e o filho. E esse foi um planejamento que aconteceu no plano espiritual, onde esse pai pediu para encarnar com a filha, que era um amor antigo, um afeto, um grande afeto dele. E o que a espiritualidade fez? Olha, vamos negociar. Tu vai ter esse espírito que tu ama, contigo, mas tu vai ter um desafeto para te resolver isso aí. Né? E ele acabou concordando, né, pelo amor à filha. Então, como acontece na espiritualidade, absolutamente nada é por acaso. Né? Eu costumo dizer que Deus não erra o CEP, né, o Código de Endereçamento Postal. Nós estamos na família certa. Nós estamos com as pessoas certas para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para os nossos resgates, né, e para os nossos reencontros. Né? Então é muito importante que a gente tenha, né, o Espiritismo nos fala desta fé raciocinada, né, que a gente tenha confiança em Deus. Né, confiança em Deus. Que muitas vezes a gente vê um jovem que se revolta e diz, eu não pedi para estar aqui nessa família, nem sequer pedi para nascer aqui. Né? Mas a gente diz, não é questão de pedir, a gente implora. Né? A gente implora para estar aqui, a gente implora para ter esta oportunidade bendita, né, de realmente poder conviver, poder aprender em família. Então isso é muito importante. E a gente sabe, né, por experiência que não existe família perfeita. Não existe. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui nesse plano, nós estaríamos num plano mais elevado, mas nós estamos aqui na Terra, que é um planeta ainda na escala dos mundos, vamos dizer assim, inferior na escala dos mundos, porque nós também não somos ainda evoluídos. Né? Então, família perfeita a gente só vê naquele comercial de margarina, né? Que está todo mundo sorrindo, né? Feliz, aquela imagem, aquele vídeo, mas não existe. Mesmo quando a gente olha para uma família e aparentemente não existe problemas, pode ter certeza, não digo problemas, mas desafios. Desafios a serem vividos. Né? Então, qual é o convite, né, que a família faz para nós? Né? Nós estarmos numa família. Que, como diz Kardec, né, a primeira escola que Deus nos coloca para aprendizado é na família. Né?
Então o primeiro e maior convite é o do perdão, né? De nós podermos perdoar na convivência, de nós aceitarmos o outro com os seus defeitos, né? Com as suas imperfeições, assim como nós temos as nossas imperfeições, né? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência que houve um planejamento, né? Houve de alguma maneira para que a gente estivesse juntos, unidos, né, nesta terra, né? Então existe um termo que eu acho muito importante, não sei se vocês já ouviram falar, de nutrição emocional. O que é nutrição emocional? Né? Nutrição emocional é aquele amor que as crianças, os adolescentes, as crianças recebem na família e que no futuro, mesmo naqueles momentos mais difíceis, aqueles momentos de desespero, ele vai lembrar, essa criança vai lembrar, quando adulto, que ele foi amado, que foi depositado dentro dele esse amor do pai, esse amor da mãe. Então essa nutrição emocional é a família que nos dá. E eu digo para vocês que eu trabalho há quase 15 anos no Centro de Valorização da Vida, como voluntário, e eu tenho conversado realmente com muitas pessoas, e eu vejo que quando tem esse amor, né, quando tem esse amor dentro daquela pessoa, mesmo que ela esteja num momento bem difícil, ela pensa numa outra saída que não seja, por exemplo, o suicídio, né? Então, dentro da família, nós precisamos manter viva essa chama, né, do amor, essa nutrição que nós podemos passar para os nossos filhos, né, para a família em geral, porque isso nunca mais vai ser perdido, né? Isso vai ficar armazenado, né? E naqueles momentos mais doloridos vai ser lembrado. Vai ser lembrado que ele é amado, que ele foi amado, que ela foi amada, né? Por isso é tão importante a família, né? E além da família consanguínea que nós temos ainda outras famílias, e é importante que a gente lembre, né? Nós temos a família consanguínea que nós formamos, mas nós temos, além dela, nós temos uma família espiritual muito grande, porque quantas e quantas existências, né, nós já passamos, nós já vivemos, e a maior família que nós temos hoje está no plano espiritual, está também vibrando e torcendo por nós, né? Então essa família é muito grande, e nós temos família também aqui na Terra que não são parentes consanguíneos, mas são aquelas pessoas que quando a gente se aproxima, a gente se sente bem, a gente se sente em casa, né? Às vezes mais até do que um familiar consanguíneo, né? Então essa vida social, essa relação social é muito importante. E assim como nós encontramos desafetos, nós temos a grande compensação, que são essas pessoas que nos amam, né? Que nos dão força nessa jornada. Por isso é importante nós nunca desanimarmos, né, diante de um desafio, porque às vezes, quando a gente menos espera, a gente está recebendo, né, um ombro amigo, né, uma escuta de alguém que nos ama, né, que faz com que a gente tenha realmente força para enfrentar os desafios. Porque a gente sabe, né, que Deus, que é um Pai amoroso, misericordioso, jamais coloca nos nossos ombros cargas maiores do que a gente pode suportar. Até na série André Luiz, existem relatos, né, que quando se desencarna, a gente se dá conta do tempo que a gente perdeu, né, né, de trabalhar a questão da espiritualidade. Porque muitas vezes nós andamos aqui na Terra como sonâmbulos, né? Parece que a gente corre, mas não sabe bem aonde vai, né? Por isso a importância, a doutrina espírita nos dá essa condição de termos um propósito, um entendimento, o que nós estamos fazendo aqui. Qual é a nossa missão? E quando nós compreendemos isso, fica muito mais fácil a nossa caminhada. E é simples
entender o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos basicamente duas missões, né? Trabalhar os nossos defeitos, aumentar as nossas virtudes e sermos co-criadores da obra divina. Ele conta com os nossos braços, conta com as nossas palavras, conta com a nossa escuta, conta com as nossas atitudes, né? Deus conta conosco. Então nós somos também co-criadores da obra divina. E estamos aqui para, quando nós sairmos, que é algo absolutamente certo, né? Tem um ditado que diz que a única coisa certa que existe é a morte. O Espiritismo tem outro ditado. A única coisa certa que existe é que a morte não existe, né? Que a morte não existe, porque nós somos realmente espíritos imortais vivendo provisoriamente num corpo físico, né? Então, quando nós chegamos no plano espiritual, nessa série André Luiz, ele nos fala, nos relata que a grande maioria realmente fica muito chateado, porque priorizou mais as coisas materiais, não que elas não sejam importantes, nós estamos aqui encarnados e temos todo o direito às coisas materiais, né? Temos direito a vestir bem, a se alimentar bem, a passear, a ter uma casa, nós temos o direito. Mas nós acabamos muitas vezes nos deixando escravizar, né, por isto, né? Então, o que acontece? Junto ao mentor, né, que o nosso mentor vai estar conosco, né, nesse momento que nós vamos passar aquele período de perturbação, e logo após o desencarne nós temos esse período de perturbação que varia de cada um. Quanto mais espiritualizados nós estivermos, menor vai ser esse período, né? E aí nós começamos a ter acesso às nossas vidas passadas, começamos a entender a nossa caminhada e ficamos até muitas vezes constrangidos pelo tempo que nós perdemos. E aí, o que nós fizemos? O que normalmente se faz, segundo André Luiz, diz, não, eu realmente perdi tempo. Agora, na próxima encarnação, eu quero desafios maiores. Eu quero nascer numa condição péssima, eu quero passar por grandes dificuldades, eu quero enfrentar grandes desafios, né? E aí o que o nosso mentor diz? Calma, tu não está com essa bola toda, né? Nós vamos te dar aquilo que tu pode suportar. E mesmo assim, vais reclamar. Mas tem momentos que tu vai dizer que Deus fez isso comigo, porque tudo eu. Então, a gente tem aqui a carga que nós podemos realmente suportar, né? Então, isso é algo para a gente refletir, né? E eu acho que aqui, na casa espírita, é onde a gente vem recarregar as nossas energias, né? Porque aqui na casa espírita, claro, é muito fácil nós mantermos o nosso pensamento elevado. Até porque a espiritualidade está trabalhando em cada um de nós. Nós estamos recebendo aquilo que nós precisamos, aquilo que nós merecemos, né? Nós estamos sendo fortalecidos, né? Mas é fora da casa espírita, no dia a dia, e principalmente dentro do lar, dentro da família, que nós temos condições de colocar em prática isto. Aí que estão os grandes desafios. E nós precisamos, sim, né, estarmos fortalecidos. Então, um dia até uma senhora me disse, né, após um encontro como esse, ela disse assim, olha, eu queria ver com o senhor, porque eu saio da casa espírita, parece que eu saio meio flutuando. E passa 2 dias, parece que tudo desaba para mim, né? Então, é importante que a gente mantenha os nossos pensamentos elevados, né? Que nós mantenha os nossos propósitos e consiga um pouco de paz dentro de nós. E como é que nós conseguimos paz? A doutrina espírita nos propõe que nós só vamos conseguir paz interiormente quando nós conseguirmos alinhar o que nós pensamos com o que nós falamos e com as nossas ações. Quando nós conseguirmos alinhar isso, nós vamos conseguir a paz e até a felicidade possível, né, que os espíritos falam, né, que nós não temos como
adquirir uma felicidade plena aqui na Terra, por sermos imperfeitos, mas a felicidade possível, ela é quando nós conseguimos alinhar isso. E quando nós conseguimos esta paz interior, através dos nossos pensamentos, a nossa fala e os nossos atos. Porque isso que a psicologia chama de congruência, ou seja, nós estamos agindo da mesma forma no que pensamos, no que falamos e no que fizemos. E tem um ditado de uma frase de uma música que diz que quando o homem está em paz, ele não quer guerra com ninguém. Né? Eu não me lembro agora o autor da música, eu me lembro agora o nome, mas é uma música bem conhecida, né? O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Então, quando nós conseguimos estar mais pacificados, né? Conscientes do nosso propósito aqui na Terra, fica mais fácil o trabalho. Fica mais fácil. Porque a grande batalha que nós temos não é com o exterior, não é com o mundo lá fora. Né? Porque quando Jesus nos disse, eu vos dou a minha paz, mas a minha paz não é a paz do mundo, o que ele quis dizer com isso? Porque a paz do mundo é aquela que nós procuramos quando tudo está bem, quando tudo está de acordo com o que a gente quer, quando as pessoas estão fazendo a nossa vontade, quando as coisas estão acontecendo como a gente quer. Mas é raro tudo estar bem. A paz que Jesus propõe é aquela paz que nós criamos dentro de nós. Né? É aquela paz que nós mantemos independente das condições exteriores. Então o grande combate que nós temos é interior. O grande desafio que nós temos, né, é combatendo as nossas imperfeições. E aí, por isso, tão importante é o nosso autoconhecimento. Né, que nós possamos humildemente nos conhecer. E a família nos dá essa oportunidade, né, de a gente aparecer as coisas que muitas vezes fora as pessoas não conhecem. Mas nós às vezes ficamos tão à vontade dentro da família, que nós falamos algumas coisas que machucam. Nós temos algumas atitudes, né, que são impensadas. Então é muito importante que nós tenhamos consciência disso, né? E aí, uma vez um jovem me disse, jovem já adulto, me disse, olha, eu não entendo meu pai, porque ele me tratou mal desde a infância, não me deu carinho, não me deu amor, não teve diálogo comigo, e eu não consigo aceitar por que eu sou tão mal amado por ele. Né? Isso que ele já tinha, esse jovem já tinha algum conhecimento espírita, né? Já tinha algum entendimento, né, de reencarnação. Aí eu fiz uma proposta para ele. Quem sabe tu inverte a situação. Quem sabe tu não é vítima, quem sabe tu foi o algoz dele no passado, em outra existência. Quem sabe esse reencontro agora está sendo difícil por tudo que vocês vivenciaram juntos no passado. Quem sabe tu procura te aproximar mais do pai. Procura conversar. Porque muitas vezes, né, é muito fácil a gente se colocar na posição de vítima. Né? É preciso, dentro da família, ter espaço para o diálogo. É preciso ter entendimento, aceitação. Né? E na família também o papel da mãe é tão importante. Né? Porque Jesus nos disse, né, que o amor que mais se aproxima ao amor de Deus é o amor de mãe. E quem trabalha em mesa mediúnica, como a gente trabalha nas mesas mediúnicas, e às vezes a gente recebe um espírito muito revoltado, difícil mesmo, endurecido. E quando a mãe se aproxima, ele se derrete, ele se desmancha. Quem trabalha em sessão mediúnica sabe disso. O amor de mãe é algo que a gente não consegue dimensionar. Né? Como é importante. Então,
Na família é sempre muito importante que a gente possa conversar, que a gente possa dialogar, que a gente possa entender o sentido de por que nós estamos juntos. Porque nós temos dívidas com os nossos pais. Porque eles, no plano espiritual, permitiram que nós fôssemos os seus filhos. E permitiram que nós tivéssemos essa bendita oportunidade aqui na Terra. Então, por mais que eles tenham sido difíceis, né, nós precisamos compreender que a gente não sabe como foi a infância deles. A gente não sabe as dores que eles passaram. Né? Então, quando a gente começa a compreender e deixa de remoer o passado, né, a gente começa a se libertar dessas amarras e começa a praticar o amor. Porque se nós estamos numa família com pessoas que a gente ama, a gente tem que amar. Se nós estamos com pessoas difíceis, nós temos que amar. Então, nós estamos aqui como se fosse para passar num vestibular do amor. Sem amor, nós não conseguiríamos a felicidade possível aqui na Terra. Então, era isso que eu gostaria de falar hoje, né? Da gente lembrar sempre, né, que não existe acaso, né? Que nós estamos juntos para crescer, para evoluir. Que tudo é aprendizado. E que não existe vítima. Né? André Luiz também, na literatura de André Luiz, diz, no mundo, né, psicografada por Chico Xavier, né, existe, como é que é o ditado? Existem vítimas, mas não existe injustiça, mas não existem injustiçados. Tudo que nós estamos aqui aprendendo, passando, é uma necessidade, né, uma necessidade para a nossa evolução. Então, que nós possamos tornar mais leves a nossa convivência familiar. E é claro, vai ter casos que não é possível conviver marido, esposa, mas tudo tem limites e nós sabemos os limites que nós podemos suportar. Porque às vezes, levar adiante algo que não é possível também não temos por que nos culpar. Né? Nós precisamos buscar a nossa paz, preservar a nossa saúde também, né? E até dos filhos, porque às vezes um casal, quando está em grande desajuste, isso causa mais problema do que solução. Né? Então é preciso a gente compreender, fazer as nossas preces, conversar com o nosso anjo da guarda, pedir ajuda para tomar sempre a melhor decisão possível, para que a gente possa evoluir, que a nossa família possa crescer. Né? E muito obrigado, né, por estarmos juntos aqui hoje. Fico à disposição se tiver alguma pergunta, algum comentário, porque a doutrina espírita é assim. À medida que nos esclarece, nos conforta. E assim a gente vai tendo força para juntos caminhar. Eu gostaria só de, ao encerramento aqui, fazer um convite. Nós temos um programa chamado Despertar Espírita. Não sei se alguém já viu. Esse programa está na TV Diário, né, passa sábados de noite, domingo de noite, e também no YouTube. Né? A Márcia Dufo, o Vicente Bisonho, eu e o Diógenes, que é psicólogo também. Então nós quatro, nós fizemos um debate. Nós já tivemos 50 programas. Alguém já assistiu esse programa no YouTube? Aqui? Tá? Assistiu no YouTube. Então, é interessante também, pode ser colocado ali comentários, né? E nós fizemos agora, na comemoração dos 50 programas, sábado, no Lar Joaquina, nós fizemos o programa ao vivo. Né? Foi bem interessante, né? A gente pôde compartilhar com as pessoas, né? Então, fica o convite também, tá? Para nós juntos ajudarmos a divulgar a nossa querida doutrina espírita. Tá? Muito obrigado.